Amém, amados irmãos, bom dia, Jesus ao Senhor. Estamos desfrutando do volume 2, ou livro 2 deste alimento diário, intitulado A Cumplicidade na Obra do Senhor. E a semana 1, que tem por título, o destinatário Timóteo, parte 1, e eu fiquei com a responsabilidade de desfrutar com vocês da quinta-feira da semana 1, que é a obra do Espírito. E o versículo para ler com oração é muito sugestivo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, aleluia, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. O Senhor, amado irmão, amada irmã, jovem, adolescente, Deus está te chamando, está me chamando para nós participarmos de sua obra. Isso é muito significativo, porque a obra de edificação da igreja é uma tarefa do Espírito. Vejam, por exemplo, a figura de Gênesis 24. Ali nós temos 3 pessoas envolvidas para poder prover uma esposa para Isaac. A primeira pessoa é Abraão, a segunda pessoa é Isaac, o beneficiado dessa noiva que é Rebeca, e temos então o terceiro elemento, que é o servo mais antigo da casa de Abraão. Então, Abraão representando o pai, Isaac representando o filho e o servo mais antigo representando o espírito. Abraão, que representa o pai, fala para o seu servo mais antigo, que representa o espírito, para ir em busca de uma mulher, de uma esposa, de uma noiva para Isaac, seu filho. Espiritualmente falando, hoje, nos nossos dias, o espírito também está em busca de preparar a uma noiva, que é a igreja, para Cristo, para um dia se casar com Cristo. Então nós vemos que desde Gênesis o Senhor nos dá pistas de que a obra é do Espírito para prover uma amada esposa para seu filho Cristo. Nesse sentido, nós vemos que o Senhor então levanta servos para prover essa esposa, essa noiva para Cristo. Então o Senhor usa Saulo. Inicialmente Barnabé foi enviado para Antioquia, onde pela primeira vez os crentes são chamados de cristãos, e Barnabé chama de Tarso a Paulo para cooperar com ele naquela obra em Antioquia. E vejam, depois disso, de servirem ali um ano, e é muito importante a gente prestar atenção nesse versículo que a gente acabou de ler, que a ordem que o Espírito chama é Barnabé e Saulo. Depois deles terem vivido ali, servido Antioquia durante um ano, o Senhor então escolhe ambos para a obra. E a partir do capítulo 13, versículo 2, vemos que o Senhor estabelece Barnabé como cabeça e Saulo como o que vai seguir a comissão que estava sobre Barnabé. Então eles saem para essa obra de pregação do evangelho, estabelecer as igrejas entre o mundo gentílico. E quando chega no capítulo 14, na cidade de Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Aqui mudou a ordem. Então já em Icônio, o Senhor coloca a ordem primeiro Paulo e depois Barnabé, indicando que o Espírito agora coloca Paulo como aquele que está à frente da obra. Quem faz isso é o Espírito. Então quem te põe na frente, quem te põe atrás é o Espírito. O mais importante é permitir que o Espírito continue fazendo a sua obra. E ali nós vemos depois Paulo em Listra, prega o evangelho, um coxo é curado e aquela multidão ali de gregos se ajuntam entre eles dois, Paulo e Barnabé, e atribuindo a Barnabé o apelido de Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque Paulo era o principal que detinha a palavra, Então o ministério da palavra estava com Paulo. E ali eles tentam até oferecer sacrifício, pensando que Paulo e Barnabé eram deuses, mas aí
o apóstolo Paulo se põe à frente e diz assim, no versículo 15: Senhores, que fazeis isto, nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Em outras palavras, a nossa única função ali, nos dias de hoje, é pregar o evangelho às pessoas. E esse evangelho tem como conteúdo pregar o Deus vivo e verdadeiro. Que você possa entrar nesse alimento diário, nessa quinta-feira, e desfrutar mais ainda. E poste aqui seu comentário, ou aquilo que você ganhou, multiplique isso, compartilhe também, para que o nosso número de assinantes chegue a pelo menos 1000 assinantes, para tornar mais relevante esse canal e, consequentemente, a internet. Jesus é o Senhor.